eu estou Vanessa de Figueiredo e nós vamos aqui de sequência. Eu sou Eli Caldas Schubert, dos poderes da mente, que a mente é poderosa, hein? E nós paramos aqui, ó. Vamos achar? Paramos aqui, ó. Ela esclarece ainda que é exatamente essa faculdade de captação de ondas e campos vibratórios muito delicados e complexos que favorecem o intercâmbio com os espíritos desencarnados. Então estamos aqui falando sobre o sexto sentido. Médium todos somos, né? Todos somos médium, porém mediunidade desenvolvida alguns apresentam, alguns têm, alguns possuem, alguns não, alguns já vêm com ela desenvolvida. Por que será, né? Não tem nada por acaso. Vamos usando o que Deus nos proporciona da melhor forma possível, né? Então, nessa comunicação, vamos dando continuidade aqui, ó. Mas, por que mantermos o intercâmbio? Para quê, né? Por que mantermos o intercâmbio mediúnico? Porque temos necessidade de comunicação com o plano espiritual? Deixamos a palavra com Emmanuel, que discorre acerca dessa questão ao comentar o episódio ocorrido com Paulo e Silas, na cidade de Filipos, na Macedônia. Esse fato está registrado em Atos, capítulo 16, versículo 12 a 18. E Emmanuel o descreve com minúcias de conhecimento espiritual no livro Paulo e Estevão. Tudo começou quando Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia que lhe pediu ajuda. Está em Atos, capítulo 16, versículo 9 e 10. Compreendendo ser esse um chamamento de Jesus para novos encargos, Paulo empreende a viagem em companhia de Silas. O labor em Filipos revestiu-se de características inusitadas. Ali, o apóstolo dos gentios resolveu pregar em praça pública e, ao terminar a primeira pregação, ele se surpreende ao ouvir uma jovem, que era tida como pitonisa, proferir em altos brados: recebei os enviados do Deus Altíssimo. Não são homens, são anjos do Altíssimo. Eles anunciam a salvação. A cena se repetiu durante alguns dias. Paulo procurou saber quem era a moça e foi informado ser ela muito conhecida na região, onde muitos a buscavam para consultas. Seus patrões mercantilizavam seus poderes psíquicos e estavam obtendo bons lucros. Inteirado dos fatos, em certo dia, ao término da pregação, a cena se repetiu. Paulo, que não se conformava com esse tipo de situação, para surpresa geral, em passos firmes aproximou-se da jovem, que estava dominada por estranha influência e com toda a sua autoridade moral. Intimou a entidade manifestante em tom imperativo a retirar-se para sempre, o que ocorreu imediatamente, provocando grande admiração popular. Mas Silas não entendeu a atitude do companheiro, pois em sua inexperiência se comprazia com os elogios, julgando-os favoráveis e valiosos como propaganda para o trabalho que realizavam. Interpela-o, manifestando a sua opinião, e Paulo, então, esclarece que os elogios eram imerecidos. Vejamos a seguir as explicações de Paulo, que vem bem a propósito das duas perguntas feitas. Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Não ignoras como vivo em batalha com os espinhos dos desejos inferiores? Claro que, se aquele espírito viesse de Jesus, ou
outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial. Silas, entretanto, não compreendendo bem os esclarecimentos e interpretando-os de outra forma, indagou: todavia, será o incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? Como pudeste chegar a semelhante conclusão? Respondeu o ex-rabino muito admirado. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do Mestre, como reconhecer seus ensinos? Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Já pensaste no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. Informa Emmanuel que Silas emocionou-se com a argumentação do amigo e calou-se. Infere-se, pois, que a comunicação com a espiritualidade maior é essencial para o progresso dos encarnados. Ao entretermos as relações com os bons espíritos, estaremos oxigenando o plano terreno, recebendo deles sementes de luz, que irão fomentar novas ideias, despertando a mente humana para a sua própria transcendência, para a sua condição de espírito imortal, o que resulta em uma nova concepção de vida e em busca consciente e com mais responsabilidade da própria espiritualização. Sabemos, porém, que dentre as faculdades inerentes ao ser humano, é a mediunidade a única que sofre com o preconceito. É a mediunidade com o preconceito, com a perseguição. E pior ainda, aquela que não é admitida, que é negada por grande parte das criaturas. Há uma ideia quase generalizada de que são os encarnados que provocam o intercâmbio, que evocam os espíritos forçando-os a manifestarem-se. Entretanto, não é assim que as coisas funcionam, e sim, são eles que nos chamam, que nos convocam e provocam a comunicação. Observemos a seguir a palavra do codificador, que deixa isso bem claro. Não foram os médiuns, nem os espíritas, que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns, não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens. É claro que há espíritos desde quando há homens. Por consequente, desde todos os tempos, eles exercem influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. E vamos parando por aqui. E eu já estou uma manteiga derretida, emocionada, muito emocionada, né? Porque são os espíritos que nos chamam, né? E nós somos espíritos, porém somos espíritos encarnados. E os espíritos não acreditam, os encarnados não acreditam que os desencarnados procuram alguns dos encarnados para a comunicação. E para quem foi blindado, né,
né? É um brinde, né? A vida é um brinde, né? E para quem Deus brindou com a mediunidade já desenvolvida, isso se torna um tanto quanto desafiador, digamos assim, desafiador, porque bem sabemos, bem sei que me procuram, que tem um intercâmbio, que querem a comunicação, que por muitas das vezes é um ente querido que está próximo ao outro e ele fala, diga isso, eu digo. A pessoa se emociona e fica bem, né? Mas por quê? Os poderes da mente. E como ele disse aqui, a gente pode se ligar, né? Porque espíritos há de toda forma, né? Do mesmo jeito que há pessoas boas e há pessoas com ideias perniciosas, com ideias de... com estratégias para zombar de alguém, né? Para maldizer, para caluniar, ou para colocar a outra pessoa em maus lençóis. Existe de tudo no mundo, no planeta, né? Então, assim, do mesmo jeito que existe encarnados de N formas pensantes, existe desencarnados em N formas pensantes. Então, aqueles que pensam no bem, que pensam na concórdia, que querem o crescimento, a evolução planetária, a evolução do país, a evolução íntima e individual e coletiva. Então, são esses que chamamos, aqueles que vão de acordo com o que pensamos. É assim que eu entendo. E a comunicação é necessária, porque em verdade somos espíritos vivendo uma experiência humana. E essa experiência humana é a favor do nosso burilamento íntimo, pessoal e coletivo. Um beijo no seu coração, dá um like pra mim aí, vai menino, ó, vejo você, vejo você, vejo você. E dá o seu like. Beijo no coração, fica com Deus.